Morte da diversidade de informação ou uma redução cognitiva? Difícil essa pergunta, né? Será que as caixas de ressonância e as bolhas filtro não estão fazendo exatamente o contrário do que é proposto pela internet, que é esse acesso ilimitado à informação, esse acesso a diversas culturas? Será que com isso nós não estamos presos dentro da nossa bolha, consumindo e produzindo informação, o que é dito aquele mais do mesmo, sabe? Quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é o professor da PUC, professor Kleber Candiotto, escritor deste livro aqui, Tendências Contemporâneas da Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas. Kleber, a casa é sua. Essa questão que a Sharon levantou, ela é muito importante. Parabéns pela pergunta. Ela tem um impacto a respeito da nossa realidade como um todo. O fenômeno ele é entendido como achatamento epistemológico. O que isso significa? Uma palavra um pouco estranha, né? Epistemológico está ligado à maneira como nós construímos o conhecimento. Então, o entendimento sobre como que se dá o processo de construção do conhecimento é aquilo que se denomina na filosofia como epistemologia, né? Um estudo sobre como se dá a construção do conhecimento e, de uma maneira mais específica, o conhecimento científico. O achatamento epistemológico, portanto, se refere a este fenômeno de que nós estamos, na verdade, diminuindo a diversidade da forma de se expressar, de pensar, de se comunicar, por conta do uso cada vez mais intenso da chamada inteligência artificial generativa. Inteligência artificial generativa, que a mais conhecida de todas, né, é o ChatGPT, mas tem tantas outras inteligências artificiais generativas que elas produzem textos, produzem imagens, produzem vídeos num realismo impressionante, um realismo realmente que nos confunde entre o que é de uma inteligência artificial do que não seria de uma inteligência artificial. Mas no que se refere mais especificamente à produção de textos e imagens, esse fenômeno, a inteligência artificial generativa, né, está produzindo esse fenômeno do achatamento epistemológico pela seguinte condição. Vale lembrar que a inteligência artificial, ela trabalha, né, com um aumento de probabilidade, ou seja, né, trata-se de uma grande máquina estatística que faz combinações que a gente poderia, assim, de uma maneira bem simplória, dizer como se fosse uma palavra com outra palavra, na verdade é Tolkien, né? Mas uma palavra, com outra palavra, enfim, para formar uma frase, para formar uma oração, para construir um texto. Mas a relação de combinação ali, de acordo com o comando que nós damos, se dá a partir de um processo de maior probabilidade, de acordo com o comando, de acordo com o contexto, mas de maior probabilidade de uma palavra se combinar com a outra e com a outra e com a outra. E com isso, então, nós termos aquele texto construído, mas construído dentro do que é mais provável, dentro daquilo que é mais de fácil identificação ao longo de todo o treinamento que aquela inteligência artificial teve em contato com esse grande volume de textos, né, que produziu esse treinamento. Então, não é que um ChatGPT, por exemplo, ele tenha lá armazenado todas as informações e por isso ele as traz para nós. Na verdade, foram muitos e muitos textos que treinaram o ChatGPT para que ele tenha, então, ali um conjunto de referências estatísticas para identificar a probabilidade de uma combinação de uma palavra com outra, simplificando, né, palavra com outra, para produzir uma frase dentro de um contexto. Tá? O que isso acontece? Né? Nós estamos cada vez mais percebendo que os conteúdos produzidos nos últimos 2 anos na internet têm sido, em larga escala, resultado desse processo de combinação, ou seja, do uso da inteligência artificial generativa. E com isso, com esses textos cada vez mais próximos uns dos outros, nós estamos causando esse achatamento epistemológico, ou seja, muita proximidade de um texto com outro. Se nós vermos e verificarmos, tem algumas palavras ali, algumas expressões, algumas formas de combinação entre palavras que são muito comuns e a gente vê com mais
propriedade que já se trata de um ChatGPT, por exemplo. Tá? Isso mostra que os textos disponíveis na internet, eles estão cada vez mais sendo resultados desse processo do uso da inteligência artificial. Isso causa, portanto, o aniquilamento do novo, de uma ideia diferente, de uma forma de se expressar diferente, de um pensamento bem diferente, resultado desta facilidade do uso da inteligência artificial. Não quer dizer que não seja possível um bom uso da inteligência artificial se valendo de boa utilização com comandos e com uma forma de se expressar de nós humanos de uma maneira integrada que possibilite um avanço no conhecimento, mas isso não tem sido algo comum. O mais comum tem sido um comando não tão sofisticado para buscar uma resposta mais rápida possível e gerar aquilo que se espera para ser depois disponibilizado na internet e assim por diante. Então, Sharon, esse é um problema muito grande, né? Até levantando a hipótese de a gente ter um empobrecimento enorme da internet. Você falou na internet que veio como aquela intenção de ser a democratização absoluta do conhecimento e o avanço do conhecimento por conta de nós termos tantos acessos, nós estamos gerando um processo de empobrecimento com a inteligência artificial generativa. Por isso a importância de nós fazermos um bom uso, um uso crítico, um uso cauteloso, um uso efetivamente produtivo, mas que se sobressaia a criatividade humana no processo de uma construção de um texto, de uma imagem, de um vídeo. Tá? Então, esse é o nosso grande desafio da atualidade.